Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula da nossa disciplina de sinais e sistemas lineares, na nossa segunda aula, né? Então, desejo a todos uma boa noite. É uma grande satisfação estarmos aqui e nos encontrarmos, né, mais uma vez. Então, hoje nós iremos começar a falar o quê? Na primeira aula nós fizemos uma introdução, vimos alguns conceitos ali de energia, a definição, né, de algumas coisas, desde entrada analógica, digital, dessa compreensão. E agora na aula 2 nós vamos começar a introduzir um tema, né, que é a análise do domínio do tempo de sistemas contínuos. E na aula 3 nós falaremos ali da implementação para sistemas discretos. Então, conforme eu comentei, a aula 2 e a aula 3 vão ser um pouquinho mais teóricas, porque é necessário colocarmos, né, o material, né, o conteúdo que nós iremos trabalhar ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso módulo. Então, é muito importante esse conteúdo, porque basicamente nós vamos fundamentar muita coisa em cima disso. Então, hoje nós vamos ver a análise de sistemas lineares, né, invariantes no tempo, que essa implementação traz o método do domínio do tempo e o método do domínio da frequência. A ideia é o que? Nós pegarmos a contextualização, o conceito, a implementação e futuramente, né, ao longo das nossas aulas, mudarmos o nosso plano de cálculo, né? A gente vai entender isso. A gente trabalha no domínio do tempo e vamos passar a trabalhar no domínio da frequência. Então, nós vamos mudar um pouquinho a forma, né, da relação que a gente trabalha. Então, por exemplo, nós vamos aprender e calcular a relação de sistemas lineares, né, invariante no tempo, essa implementação. Só que o que acontece? Quando nós aplicamos, né, a relação do domínio do tempo, né, e da frequência, então assim nós temos uma análise de sistema do domínio para o domínio da frequência. A gente muda esse plano. E eu consigo fazer também vice-versa, sair do domínio da frequência para o domínio do tempo. Só que para sistemas lineares invariantes ali no nosso tempo. Então, nós temos essa análise, né, dos sistemas do domínio do tempo para sistemas lineares. Então, nós conseguimos ter o nosso sisteminha, que é o nosso meio que a gente trabalha. Então, nós temos a nossa entrada do nosso sinal, que vem em x de t. Quando passa no nosso sistema, ele passa, né, então, a sair um sistema aqui no domínio da frequência, digamos assim, em y de t. A gente vai entender isso. E essa análise, né, desses sistemas do domínio do tempo ou da frequência, nós estaremos, né, reutilizando ao decorrer das nossas aulas. Então, por exemplo, assim, muitos dos conceitos que nós estamos abordando na aula 2, nós vamos utilizar para a aula 3 e muita coisa que a gente vai apresentar na aula 3 a gente consegue introduzir também aqui na aula 2. Então, alguns conceitos podem ser implementados, a gente vai fazer uma continuidade, né? E muita coisa pode ser abordada, por exemplo, na análise do domínio da frequência, ela pode ser feita também através de transformadas de Laplace, de Fourier, transformadas Z também. Dentro da convolução, nós também temos essas condições de sistemas interconectados, estabilidade do sistema e outras condições também. Então, veremos também na aula resposta do sistema, condições internas, resposta de entrada nula e a integral de convolução. Então, um sistema de tempo contínuo é um sistema em que os sinais de entrada do tempo contínuo são aplicados em um sistema e resultam em sinais de saída de tempo contínuo. Então, se o meu sistema, estou trabalhando com o meu sistema, ele entra em x de t contínuo, ele precisa sair em y de t contínuo. Mesmo que dentro do meu sistema eu pegue, passe ele para o domínio da frequência, trabalhe, modifique, faça o que eu preciso fazer com o meu sistema, ali no meu domínio da frequência, e depois eu devolva ele, né, para a minha saída. Entregue para a minha saída uma condição contínua. Como assim? Vai entrar contínuo no meu sistema, ele não pode sair discreto. É isso que eu estou querendo dizer, né? Ele precisa sair contínuo. Se entrar discreto, como nós vamos ver na terceira aula, ele precisa sair nessa configuração. Então, conhecendo o sinal de entrada de um sistema e as equações que regem o sistema, será possível obter o sinal de saída. Então, se eu conheço o sinal que está entrando, eu consigo estimar a minha saída. E o mesmo eu consigo fazer, se eu conhecer a saída, eu consigo estimar a minha entrada. A gente vai entender isso melhor ao longo das aulas.
Por isso que é uma disciplina de linearidade, né? Sinais e sistemas lineares. Porque eu consigo distinguir a minha condição de linearidade com relação à entrada e saída. Então, quando falamos de sistemas em tempo contínuo, estamos falando sobre equações diferenciais, que são modelos físicos. Então, estamos falando dessas configurações e integração, né, desses modelos físicos aí que vamos trabalhar, que são equações diferenciais. Então, o termo domínio do tempo se dá ao sinal de entrada. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então, olha lá. Deixa eu ler de novo. Então, quando falamos de sistemas em tempo contínuo, estamos falando sobre equações diferenciais, que são os modelos físicos. Então, o termo domínio do tempo se dá ao sinal de entrada e saída do sistema quando representados como uma função do tempo. Então, vamos denominar, né, a condição de domínio do tempo quando trabalharmos diretamente ali para uma condição de entrada e saída relacionada à função do nosso tempo, né? Estamos denominando uma configuração, uma condição relacionada ao nosso tempo em si. Então, como um exemplo para entendermos um pouquinho melhor, nós temos aqui um circuito RC, né, resistivo capacitivo, e apesar da sua simplicidade, ele possui inúmeras aplicações, tanto na eletrônica, na comunicação e nas nossas condições de sistemas de controle. Então, por exemplo, a gente consegue tirar parâmetros muito similares do que a gente já conhece. Então, quando realizamos, né, uma análise aqui do nosso circuito, como esse daqui é um circuito resistivo capacitivo, um circuito RC, a gente consegue identificar o quê? Eu tenho um resistor, tenho um capacitor, tenho uma fonte de tensão e coloco o meu referencial. Então, eu consigo saber o quê? Eu sei as equações que vão regir a operação do meu resistor, do meu dispositivo discreto, né, do meu componente discreto, as equações que regem a operação do meu capacitor e as equações que regem, né, a minha fonte de tensão, que vai me dar também a minha condição de corrente e tudo mais. Então, quando eu aplico, por exemplo, as leis de Kirchhoff, né, e aplicando a condição de lei de Ohm e tudo mais, a gente consegue produzir equações diferenciais, porque vai me dar a minha condição, né, relacionada à operação do meu circuito. Então, o que eu consigo entender? Eu consigo entender que vai ter uma queda de tensão, uma operação para o meu resistor, e vou conseguir entender que existe uma operação, né, para uma tensão também relacionada ao meu capacitor. Então, com isso eu já consigo observar o quê? Eu sei que a lei de Ohm é a relação da tensão, né, que vai ser igual à resistência e à minha corrente. Então, aqui eu já consigo observar, né, que eu tenho a minha condição do meu resistor. Tenho a minha fonte de tensão no tempo, menos a minha fonte de tensão aqui do meu capacitor, né, o meu VC, né, da minha capacitância. Se eu pegar a minha equação da capacitância, eu consigo chegar numa condição que vai me dar também a minha operação. Mas agora eu quero a minha corrente. Então, eu vou ter a minha capacitância, que vai ser a derivada de VC, da minha tensão, né, aqui VC sobre DT, sobre dt. Então, eu consigo unificar isso daqui. Então, unificando, eu consigo chegar num valor característico, né, de 1 sobre RC, Vs, né, de t. Então, aplicando as minhas equações diferenciais que vão apresentar a operação do meu resistor, a operação do meu capacitor, eu consigo, através da lei de Kirchhoff, né, simplesmente distinguir. Então, com isso a gente consegue verificar o circuito, circuitos de primeira ordem. Eu consigo trazer, né, uma simplificação também, tanto para o sistema de tempo contínuo, né, que estamos falando sobre essas equações diferenciais que regem o nosso modelo físico. Então eu preciso lembrar disso. Vou trabalhar ali com uma implementação, né, de um modelo físico, eu consigo calcular. Então não vamos nos focar tanto nisso aqui agora. Se for necessário, a gente pode fazer uma revisão ali de lei de Kirchhoff, dessa implementação dos modelos, para a gente calcular. Mas é só para entendermos a ideia. Então, olha lá. Então, a equação 2.3 é referente à equação diferencial do nosso circuito resistivo capacitivo. Nada mais é do que a nossa implementação da nossa lei de Ohm. Então, uma equação diferencial não é apenas, né, uma solução de um determinado problema, mas é também uma representação do comportamento de um determinado problema. Nesse caso, então, do nosso circuito RC aqui. Então, a nossa equação, ela vem descrever o nosso comportamento. Como assim? Quero saber como que ocorre o nível de capacitância, né,
a carga, como que ele vem apresentar o seu armazenamento de energia. Então, eu consigo verificar isso através da nossa análise em si. Eu consigo ver qual é a energia que está sendo dissipada pelo meu resistor. Então, a gente faz análise e consegue. Vamos entender, né, e ver ao longo das nossas aulas que é possível também estimar desde a carga da descarga, o ciclo de operação do nosso capacitor, fazendo, por exemplo, uma implementação ali de uma transformada de Laplace. Então, ainda, né, trazendo essa condição de exemplo de equações diferenciais. Então, neste exemplo de equação diferencial, possuímos, né, uma dada entrada x de t e uma saída y de t. Então, eu vou ter o meu dn de y, né, de dt de n, mais a1 de dn menos 1 de y sobre dt de n a menos 1, sim, sucessivamente até chegar a n de menos 1 de dy dt mais a n de yt. Então, observem o que? Eu estou relacionando, né, o meu y de t como sendo a minha saída. Então, eu passo a ter um ponto inicial. Aqui é como se fosse o nosso A0, né? O nosso ponto inicial que está saindo do nosso ponto. Então, pensa numa reta. Pensem aqui numa retinha. Ó. Aqui eu tenho minha condição A0, né? Aqui eu tenho o meu Y. E aqui eu tenho o meu X, né? Que está entrando. E aqui é o nosso sistema. Ó. Nesse ponto característico, seria como se fosse o nosso sistema. Está entrando, né? O nosso X e está saindo o nosso Y no nosso sisteminha. Então, eu tenho a minha derivada da enésima parcela do meu sinal de saída sobre uma condição, né, ao longo do meu tempo que está variando sobre essa enésima parcela que eu vou ter correspondente ao longo do meu tempo. E como eu estou no meu tempo inicial, né, da minha saída, eu teria aqui a minha condição de A0. Mas no meu segundo ponto, seria o meu ponto A1, que eu vou ter a minha derivada da enésima parcela menos 1, porque eu tenho menos 1 tempo, né, que eu estou variando para cá, de dt de n a menos 1, assim sucessivamente, até chegar numa parcela, né, da minha condição de saída de AN, né, que seria o meu ponto característico AN, de y de t, né, que seria o ponto ali resultante. E o mesmo vale para o meu sinal de Bn, né, menos m aqui, para x de t, porque eu estou vindo de um lugar para chegar na minha condição de entrada do meu sistema. Então, isolando, né, a saída de um lado da igualdade e a entrada do outro da igualdade, a gente consegue separar. Eu consigo observar a minha saída de um lado, sendo relacionado a y de t, e consigo relacionar também a minha configuração de entrada de x de t. No momento, então, de modelar o sistema, ó, tanto a entrada quanto a saída estão em funções de derivadas. Só que observem o quê? Que tanto a minha entrada quanto a minha saída passa a ser uma equação muito grande. Então, a ideia aqui por detrás da disciplina de sinais e sistemas lineares não é tanto dificultar, mas sim facilitar a implementação do nosso cálculo. Então, em vez de a gente ficar calculando, por exemplo, a condição de dn de y sobre dt de n mais a1 e taralalá, a saída, por exemplo, ó, que se encontra em y de t em função de ordem n também, eu consigo vir e colocar uma condiçãozinha para facilitar a nossa leitura. Mas vamos entender isso aqui. Ó. A entrada vai se encontrar em x de t com função de ordem m. E eu tenho a minha saída em y de t em função de ordem n. Então, eu consigo observar isso. Então, essa ordem define a complexidade do meu sistema, que é a condição que eu estou colocando. Mas eu quero facilitar a ideia do nosso cálculo. Então, se eu sei que, sabendo aqui, A e B são constantes, porque eu tenho duas constantes aqui. O meu AN, né, aqui, é a minha constante que se encontra na minha ordem n, para o meu sinal de saída y de t, e eu tenho a minha constante B, que se encontra, né, na minha ordem m, porque eu tenho a minha condição de n da minha saída menos a minha condição da minha constante de entrada para a minha constante de B. E essa é a minha complexidade. Só que eu quero colocar uma notação polinomial para trazer uma condição do meu operador e ler de uma forma mais simples. Então, podemos utilizar uma notação de operador. Então, em vez de ficar calculando e explicando que D
de n sobre dt n todas as vezes, eu consigo vir e colocar, falar assim, olha, d equivale a d de dt, equivale a minha derivada ao longo do tempo resultante dessa configuração. Então, eu só vou substituindo na notação do operador, isolando x de t, y de t. Vou manter a minha saída e a minha entrada. Só que agora, em vez de ter de d, n, né, de dt, de n, eu só vou vir e vou colocar que d elevado a n mais a1 da minha constante de d de n menos 1, mais sucessivamente até chegar de a n menos 1 de d mais a n. Eu consigo, então, colocar uma notação polinomial no meu operador para simplificar um pouco, né, a análise que a gente vai fazer no nosso cálculo. Fica visualmente mais atraente, né, o nosso cálculo e nosso equacionamento. Então, fica um pouco mais bonito, né, visualmente. Em vez da gente ficar trabalhando com um monte de valores, a gente facilita um pouco o nosso cálculo. E a gente faz isso tanto para a nossa saída quanto para a nossa entrada. Por isso que a gente faz a substituição, a anotação do nosso operador, isolando a nossa entrada e a nossa saída em x de t e y de t. Então, podemos reescrever a nossa equação também, 2.6, ó, que a gente tem na nossa relação de saída e entrada, da seguinte forma. Da mesma forma que eu coloquei uma notação polinomial para o meu d de dt, né, da minha derivada, eu consigo fazer isso para colocar para toda a minha condição da minha operação resultante da minha entrada e da minha saída. Então, se eu tenho, por exemplo, normalmente que n vai ser maior ou igual a m, para garantir que os sistemas sejam estáveis e que o ruído não seja amplificado durante o processo do meu sistema, eu consigo fazer essa uma condição. Então, eu consigo colocar ali que a minha saída, que antes era o quê? Está até aqui embaixo. Ó. Antes seria o meu d de n mais a1 de dn menos 1, mais tal, né, sucessivamente, até a parcela condizente de an menos 1, de d mais a n, agora eu só vou chamar de qd. Então, eu só vou substituir os meus polinômios, eu vou fazer uma substituição polinomial de uma notação. É uma notação polinomial que eu estou adotando. Então, vai ficar como? A minha relação de entrada e saída, agora eu vou chamar de q de d, y de t, igual a p d de x de t. Então, eu sei o quê? Eu sei que o meu QD agora vai equivaler à minha relação da minha derivada de n, né? Então, eu tenho aqui o meu d de n sobre dt de n, mais a1 de d dn sobre dt de n menos 1, né? Mais a2 de dn menos 2 de dtn, assim até chegar em an menos 1 de dt, mais a n, que seria o meu valor final ali condizente, e o mesmo vale, né, tanto para a minha entrada ali, da minha condição do meu sistema. Então, entrando agora na condição da resposta, né, do nosso sistema, uma condição interna. Então, seria uma condição de resposta à entrada nula. A gente vai entender essa condição de entrada nula quando o meu x de t é igual a zero. Lembra? É uma disciplina de sinais e sistemas lineares, possui uma linearidade. Se tiver uma entrada nula, mas existiu uma condição de saída. Ah, mas como assim, professor? Entrou uma condição nula, mas saiu. A gente vai entender, tá? Então, olha lá. A resposta da entrada nula é uma combinação linear, onde eu tenho um y0 de t e suas derivadas sucessivas será zero para todo um tempo t. Então, quando eu tenho uma entrada x de t igual a zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha saída aqui de d, y0 de t, igual a zero. Ou então, da notação que a gente já conhece, dn mais a1 de dn até y de t igual a zero. Então, na equação 2.11, podemos ver que é representado uma equação diferencial ordinária, uma EDO, que a gente já conhece. Então, a combinação linear de y0 de t e suas n derivadas, né, a sua enésima parcela das derivadas, condizendo, né, a nossa combinação linear de y0 de t. Então, para a realização dessa EDO, é necessário que essas n derivadas possuam uma mesma forma. Então, eu preciso ter uma mesma forma. Então, a minha combinação linear de y0 de t será zero para todas as n derivadas. Então, por definição, o que eu estou falando?
eu estou falando que a minha resposta à minha entrada nula vai ser a minha resposta do meu sistema às suas condições internas. Então, eu estou assumindo, né, que a entrada, né, igual a zero traz uma compreensão do meu fenômeno fornecendo informações interessantes sobre o meu comportamento do meu sistema. Então, mesmo que o meu sistema, quando possui uma entrada de x de t igual a zero, o meu resultado possível, né, se somente o meu y0 de t e todas as suas n derivadas sucessivas forem da mesma forma, precisa ter uma condição de linearidade. Caso contrário, a soma não será zero para todos os meus valores de t, para toda a minha parcela constante de t. Então, para satisfazer uma relação polinomial do meu exponencial, sabemos que a propriedade exponencial, né, vai satisfazer isso. A gente vai entender num exemplo seguinte. Então, eu consigo chegar nessa condição, uma condição exponencial. Então, eu vou ter que o meu y0 de t vai ser igual a c, e essa condiçãozinho vai satisfazer a minha determinação da minha condição da minha entrada nula, da minha exponencial de lambda_t. Então, será feita uma substituição em cada termo da nossa equação. Então, a minha solução da minha equação 2.11, né, da minha condição da minha saída. Então, se eu tenho uma parcela de entrada nula, eu vou substituir a minha condição, onde eu tinha a minha notação, agora por d, né, que seria a minha derivada. A gente tem que lembrar que o d equivale à nossa derivadinha aqui, ó, d de dt, tá? A gente não pode esquecer isso. E vou substituir o meu dy0 de t por dy0 sobre dt, que vai ser, então, a minha condição de c lambda exponencial de lambda_t, tá bom? E o mesmo vai valer para a nossa enésima parcela, que vai ser de c lambda_n exponencial de lambda_t. Então, esse é o objetivo, né, de obtermos uma resposta para a nossa equação. A gente ter uma condição polinomial com a nossa relação que satisfaça todo o nosso tempo t ao longo da nossa saída, mesmo que a condição da entrada seja nula. E aqui a gente vai entender isso daqui, porque se falamos anteriormente que um fenômeno vai fornecer uma informação sobre o comportamento do meu sistema, eu estou falando, né, que se um sistema for momentaneamente perturbado de seu estado de repouso, que essa seria a minha condição de entrada nula, e se a perturbação for removida, o meu sistema não irá retornar ao seu estado de repouso de forma instantânea. Ele vai ter uma variação até que ele retorne à sua condição do seu repouso inicial. Então, em geral, ele vai demorar um certo período para retornar a essa condição. Então, o repouso vai fazer um caminho específico que é característico ali dentro do nosso sistema, ao longo do nosso sistema. Então, por exemplo, para exemplificar, né, se nós temos um baixo coeficiente de amortecimento e os modos característicos serão senoidais, exponencialmente, né, vamos dizer que exponencialmente são amortecidas e teríamos uma resposta relacionada, né, a esse coeficiente, né, de amortecimento, como no nosso exemplo que a gente vai ver aqui, seria de um corpo elástico que retornará ao seu estado inicial através do seu movimento oscilatório. Então, vamos entender melhor essa explicaçãozinha que eu estou trazendo. Se eu tenho a nossa condição aqui inicial, pensa que o nosso rapaz aqui, ó, a nossa figura A, está num estado inicial de x de t igual a zero e ele vai saltar do bungee jump, ele vai pular. No momento em que ele salta, ele vai apresentar uma determinada energia, né, uma resposta característica. Então, ele vai começar a descer. Ele pulou, começou a descer, está descendo, mas vai chegar em um momento, né, em que o máximo da condição elástica daquele material vai já ter apresentado o seu coeficiente de amortecimento. Então, um modo característico vai vir a trazer uma condição de resposta exponencial senoidal, uma senoide, né, exponencial de amortecimento para o meu corpo elástico. Então, ele vai voltar. Só que nesse momento em que ele volta, ele já vai perder um pouco de energia. Nessa perda de energia, ele vai continuar sucessivamente até que o seu corpo retorne ao seu estado inicial de repouso, que seria a nossa parcela da gente chegar à nossa parcela de AN, né, que seria a nossa saída de y de t.
isso para o nosso sisteminha aqui da nossa condição. Então, o nosso sistema utiliza uma combinação própria dos modos característicos para retornar à nossa posição do nosso repouso, enquanto ele passa a satisfazer a nossa condição do nosso limite inicial. Então, se nós pegarmos, né, por exemplo, nosso exemplo anterior lá do nosso circuito resistivo capacitivo, sem uma fonte de alimentação em série, né, com uma carga inicial no nosso capacitor, então pensa, liguei, né, o meu circuitozinho, apresentei carga lá. Então, eu tenho a fonte de tensão, tenho o resistor, tenho o capacitor. Liguei, só que agora eu vou lá e coloco uma chave. Eu venho aqui e monto e coloco uma chave. Tenho a minha fonte de tensão, peguei, liguei, aqui eu tenho o meu resistor, vou passar, vou ter o meu capacitor. Só que antes de chegar na minha fonte de tensão, eu venho e coloco uma chave. Pensa que agora eu estou fazendo o quê? Eu peguei e liguei, ó. Vou deixar aqui em cima para a gente representar como ligado. Vai apresentar um momento de carga no meu capacitor vai se carregar. No momento em que eu tiro, eu abro a chave, o meu capacitor começa a descarregar. Então ele vai apresentar uma forma exponencial através da nossa carga do resistor. É como se tivesse um momento inicial, o meu capacitor se encontra aqui, descarregado. Foi aí, apresentou, né, o primeiro ciclo ali. Ele vai começar a se carregar, ele se carregou. Desligar a chave, ele vai começar a se descarregar. Então pensa que ele está passando, cada vez que ele passa num ciclo de operação, né, que ele passa pelo resistor, ele vem se descarregando. Ou pela própria resistência do material em si, ele já passa a descarregar e começa a descarregar de forma exponencial através, né, do nosso componente discreto, né, da nossa carga do nosso resistor aqui. Então essa seria, por exemplo, uma ideia de resposta do nosso circuito resistivo capacitivo, que será causada apenas pelas condições internas e mantida pelo nosso sistema sem ajuda de nenhuma forma externa, porque não teria mais a nossa fonte nesse momento, tá bom? Então, entrando na nossa condição da integral de convolução. A convolução, antes de ler, aqui, ó, eu vou ler, depois eu explico. Então, a convolução é a representação matemática de como um sistema linear opera sobre um sinal. Beleza. Mas ainda fica um pouco vago, porque eu posso perguntar o que é convolução e pegar e falar assim, é a representação matemática de como um sistema linear opera sobre um sinal. Beleza. Só que a convolução, além de ser essa representação matemática de como o meu sistema linear está operando, né, ele vai operar sobre um determinado sinal. É isso que eu preciso entender. Seja um sinal de saída, né, que vai ser o resultado da convolução de um determinado sinal de entrada x de n. Então eu posso ter mais de um tipo de sinal entrando. Só que a minha resposta impulsiva da minha saída, eu preciso ter uma condição que resulte conforme aqueles sinais de entrada. Então imagina só, eu ter a ideia de entrar com um único sinal é uma coisa. Porque eu estou entrando, penso que eu tenho um sinal 1 de t que entra no meu sistema. Vai me dar uma única resposta. Só que pensa só, agora eu preciso de 10 sinais que estão entrando e me dê uma única saída, né? Uma única resposta. Então, a convolução vai ser a unificação, né? A união, ele vai convoluir esses 10 sinais, por exemplo, que eu estou pensando na minha entrada, e vai me dar uma resposta da minha saída, uma única resposta na minha saída. Então, assim como eu tenho uma conta de soma, né? Temos outros números, temos 2 ou mais números, e o meu resultado é um terceiro número, a convolução é a soma, né? A unificação dos sinais, que vai trazer uma terceira condição, não, uma saída, né? Uma resposta para minha condição daquelas entradas que estão vindo. Então, um sinal de saída é o resultado da convolução do meu sinal de entrada, x de n, com a resposta do impulso do meu sistema h de n. Então, o meu h de n ele pode ter outros nomes, dependendo da aplicação que iremos fazer. Eu não quero que vocês fiquem focando tanto na nomenclatura.
Então, por exemplo, eu quero pensar ali num filtro de kernel, por exemplo, né? Eu estou fazendo processamento de imagem, função de espalhamento, um ponto e entre outras condições, e posso chamar de K, de N, de sei lá, qualquer outro nome. Mas aqui é só para a gente representar essa função, tá bom? Eu preciso dar um nome, mas eu quero que vocês compreendam a lógica, a interpretação que existe por detrás. Então, vamos entender. Eu tenho um f de g, ó, um sinal f que está convoluindo com g de t igual a integral do meu limite de integração de 0 a t de f de t menos tal de g de tal de tal. Então, o meu sinal está convoluindo. É a mesma coisa de eu falar que x de 1 de t está convoluindo com o sinal de x de 2 de t, que é igual ao limite de integração de menos infinito a infinito de x2 de t menos tal, de x1 de tal de tal. Isso daqui é a mesma coisa. É a mesma equação, só muda a nomenclatura e o valor do limite de integração, tá bom? Eu quero que vocês olhem, ó, e observem, é a mesma coisa, só está mudando a nomenclatura. Coloquei de propósito. O meu f é a mesma coisa do meu x1 de t, ó, só está mudando. Aqui poderia ter f de t que está convoluindo com g de t, ó, só está mudando a aplicação e um pouco da característica do nosso sinal, beleza? E dentro, né, assim, das propriedades da convolução, algumas são muito semelhantes, né, e com operadores, né, de operação matemática. Só que a gente precisa entender algumas coisas também, né? Primeira coisa é a ideia, né, conceitual da convolução. Enquanto que, por exemplo, na matemática a gente descreve simplesmente uma operação entre valores. Aqui a gente tem que lembrar que a convolução vai ser a convolução de sinais. E se lembrarmos da primeira aula, o sinal ele carrega uma informação. Então, além do valor, né, eu tenho uma determinada informação. Então, se eu estou convoluindo o sinal, eu preciso fazer a unificação dessas informações. Para vocês entenderem melhor, quando eu processo um sinal de imagem e vídeo, então imagina que a gente está lidando com a convolução de transmissão ali de televisão mesmo, né? Televisionado. Eu estou enviando um sinal de áudio e vídeo. Eu estou convoluindo esses dois sinais. Um é um sinal de áudio e o outro é um sinal de vídeo. Preciso convoluir para unificar eles. Agora imagina só que eu tenho dois sinais de música, né? Dois sinais audíveis. Vou convoluir duas músicas, vamos supor. Se eu não convoluir ou só fazer a unificação, vai me dar talvez uma música que eu não consiga ter uma percepção do que está sendo trabalhado, do que está sendo passado. Talvez pode as duas músicas estarem em tons diferentes, estarem emitindo ritmo, tempo e condições que não dá para entender. Então a convolução não é só fazer a unificação de números, tá bom? É a unificação, a integração, né, da minha informação de um dado de que eu estou trabalhando. Então, a operação de convolução ela vai ser definida em sistemas lineares invariantes no tempo. Então, a minha resposta de um sistema a uma entrada a um impulso possui também a resposta na forma de impulso. Então, essa resposta de um impulso é como se fosse deslocada no tempo e leva uma resposta também deslocada no meu tempo. Então, tem características do meu sistema a serem invariantes no tempo. Então, vamos entender essas propriedades para a gente conseguir calcular e trabalhar com essas propriedades de convolução. Então, eu tenho a propriedade comutativa, a gente vai passar nos próximos slides e compreender cada uma, mas só comentando. Tenho a distributiva, associativa, de deslocamento, convolução com impulso, propriedade de largura, e daí eu tenho a minha condição da minha entrada e da minha saída. O meu sinal de entrada é a relação da contribuição do sinal de entrada para os pontos característicos de um sinal de saída. Se eu quero ter uma saída, eu tenho a minha condição da minha entrada. Então, do meu sinal de saída é a relação entre a contribuição do sinal de entrada para representar e apresentar as características de entrada convoluída na minha saída. Então, vamos entender isso. Dentro das minhas propriedades, a comutativa. Então, eu tenho x1 de t, que está convoluindo, né, fazendo a comutação de x2 de t igual a x2 de t
que também está sendo comutativa aqui da convolução de x1 de t. Então é a mesma coisa, tanto o meu x1, o meu x2, independente se eu passar o x2 para lá, o x1 para cá, vai ser a mesma informação, tanto a entrada quanto a saída para a comutativa, tem a mesma condição. A distributiva é igual a gente já conhece, eu vou fazer a distributiva de uma equação normal. Então eu tenho um x1 de t que está convoluindo, né, aqui, ó, está fazendo uma convolução é como se fosse uma multiplicação mesmo, tá? Entenda o asterisco aqui como uma multiplicação, mas eu estou falando dela sendo comutativa, né, aqui da convolução, né? Ela não vai ser... Ela traz essa condição de comutativa, mas só para a gente compreender da convolução mesmo, tá? De x2, ó, a gente abre o colchete de x2 de t mais x3 de t, fecha o colchete. Então, é como se eu fizesse x1 que multiplica x2 de t. Então, eu vou ter a resposta de x1 de t, que foi comutativa, né? A minha resposta aqui, ele convoluiu, mais o meu x1 que multiplicou o meu x3 aqui de t e apresentou a minha resposta na minha saída também aqui. Então, a minha propriedade associativa também, eu vou fazer uma associação. Posso dizer que x1 de t está tendo, né, a sua relação aqui de convolução com x2 de t mais x3 de t. E, do outro lado da minha igualdade, eu estou falando que x1, né, convoluiu com x2 de t, que também convolui, né, com x3 de t. É como se fosse a mesma coisa. Ah, mas aqui tem uma soma. Sim, mas eu tenho uma condição entre colchetes que está me trazendo uma associação nesse instante. E tenho a de deslocamento, quando eu quero deslocar uma determinada constante, um determinado sinal, uma determinada propriedade, ao longo de um determinado tempo, né, condizendo ali com o meu período que eu estou trabalhando. Tem a convolução também com o impulso, né, um x1 de t, que está convoluindo com x2 de t, e ele vai me dar uma condição impulsiva em um determinado ponto. Então, dentro dessa propriedade da minha largura, né, a gente vai fazer essas simulações, né, ao longo das nossas aulas. Porque a aula 2 e a aula 3 são aulas bem mais teóricas para a gente entender esses conceitos. E depois, quando a gente chegar nas transformadas, vamos ver, né, com simulações e gráficos, e vai ficar tudo muito, muito mais claro para nós e essa representação, tá bom? E aí a gente consegue observar, ó, nessa forminha de onda. Então eu tenho o meu primeiro sinal, ó, o meu x1 de t, a minha forma de onda, e a minha segunda, um x2 de t. Ó. Cada um apresenta um período característico ao longo de um tempo e vai convoluir os dois sinais. Nessa convolução, vou ter uma terceira resposta do meu sinal, ó, que convoluiu tanto o período 1 e o período 2, né, de operação. Então, convoluiu o sinal x1 e o meu sinal x2. Então, tanto a minha informação, né, pertencente a x1 de t e pertencente a x2 de t puderam ser unificadas, né, convoluídas aqui. E aí eu tenho o meu exemplo gráfico aqui também que a gente vai fazer, né, que eu trouxe do MATLAB, ele está aqui no slide. Então, para um sistema, ó, invariante no tempo, que possui uma resposta impulsiva exponencial de menos t ou de t, em que o de t é um sinal integral, então eu tenho a minha resposta, né, condizente integral. Não vamos ainda focar nessa relação do que é o integral, a gente vai calcular mesmo na aula 4 da transformada de Laplace. Então, uma entrada x de t é aplicada ao sistema que possui o valor de 0,6 e o intervalo de t maior do que menos 1 e t menor do que 0,5. Então, o intervalo de 0,3 no intervalo de t maior do que 0,5 e menor do que 3. Então, tenho dois sinais aqui que eu quero convoluir e um valor nulo no tempo restante. Então, vou convoluir, ó, tenho uma resposta integral e eu vou convoluir os dois sinais e vai me apresentar uma condiçãozinha característica da minha resposta. Vamos fazer um exemplo para a gente poder fixar, né, essa ideia de sistemas contínuos também. Então, ó, exemplo 1. Determine o sinal de saída y0 de t, onde a componente, né, de entrada nula da resposta de um sistema linear invariante no tempo iniciais são. Então, observem aqui, ó, resposta 1 de 6, tá? Aqui no cantinho a gente tem. Então, tenho as minhas condições iniciais. Eu tenho y0 no meu tempo 0, que vai ser igual a 0.
a minha segunda derivada, a minha derivada então do meu sinal y0 vai ser derivada de y0 no meu tempo zero igual a 5. Então, quando eu derivar essa minha resposta, eu vou ter no meu tempo zero a minha condição igual a 5. Então, sendo o meu sinal de entrada, minha derivada segunda de yt de dt mais 3d, né, de yt dt mais 2y de t é igual a dx de t dt. Então, esse é o meu sinal de entrada, né? É em cima dele que eu vou apresentar isso daqui. E como que eu posso fazer? Primeiro eu vou substituir a derivada. Lembra que a gente vai colocar uma notação? Aqui eu vou chamar de lambda, poderia chamar de d, poderia chamar de k, poderia chamar de g, de l. Vou chamar de lambda. Então, estou falando que lambda é igual a dy de t sobre dt. Então, substituindo isso daqui, ó, todo esse meu sinalzinho, eu vou chamar de lambda. Então, vai ficar lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2. E aí eu consigo chegar em lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a 0. Opa, encontrei uma equação de segundo grau. Então, se eu encontrar uma equação de segundo grau, eu consigo retirar duas raízes. Vou aplicar Bhaskara. Aplicando Bhaskara, então, eu consigo ter o quê? Que vou ter lambda igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, eu sei que o meu lambda vale a, o meu lambda ao quadrado é igual a o meu 3 lambda aqui é igual a b e o meu 2 é igual a c. Então, eu já sei o quê? Que o meu a é igual a 1, né? Porque eu tenho 1 que multiplica lambda ao quadrado, eu tenho 3 que multiplica lambda, então o meu b é igual a 3 e o meu c é igual a 2. Então, só vou substituir aqui dentro, tá? Vocês substituem e aí a gente vai obter os seguintes resultados. Lambda, né? A primeira raiz, lambda' igual a menos 1 e lambda duas linhas igual a menos 2. Então, vou substituir a equação 2.12 na minha equação 2.16. Então, vamos voltar aqui. A gente vai lembrar do quê? Eu tenho a minha equação 2.16 e lembra lá quando a gente pegou e falou da resposta à entrada nula da nossa condição? Então, fazendo essa condição da entrada nula, eu vou substituir, ó, porque eu tenho uma combinação linear de y0 de t, então, para todas as minhas n derivadas. Então, eu vou substituir dentro da minha equaçãozinha. Então, vou voltar para cá e vou substituir. Ó. Substituindo a equação 2.12, na minha equação 2.16 eu tenho o quê? Que o meu y0 de t é igual a c da minha exponencial de lambda t. Por isso que eu quis chamar de lambda, para já entender essa relaçãozinha aqui. Então, eu já sei o quê? Que a minha derivada segunda, né, de yt sobre dt, eu chamei lá de lambda ao quadrado, mais 3 lambda mais 2, né, igual igual ao meu lambda, por exemplo, eu poderia estar chamando ali do meu dx, né, de t sobre dt. Então, eu sei que o meu y0 de t agora vale o quê? Se o meu lambda', né, se eu vou substituir, antes eu tinha o quê? Tinha lambda ao quadrado, só que agora o meu lambda ele vale menos 1, então eu vou substituir aqui esses valores. Substituindo esses valores, né, eu tenho lambda ao quadrado, então se eu tenho menos 1 ao quadrado, ele vai ficar positivo, então eu tenho aqui c', né, exponencial de lambda' de t, mais o meu c duas linhas da exponencial de lambda duas linhas de t. Substituindo, então, né, resolvendo, a gente consegue chegar, substituindo o meu valor de lambda, eu consigo chegar, então, que c' é igual a exponencial de menos t, porque eu substituí o meu menos 1 aqui condizente com isso. E aí eu consigo entender também, né, a minha relaçãozinha de c duas linhas exponencial, né, de lambda duas linhas, que é menos 2, então eu chego no meu valorzinho. Professor, então eu consigo sair, né, dessa minha condição de falar que antes eu tinha o meu d ao quadrado de y de t e sair dessa minha equação da minha derivada e chegar na minha condição inicial, chegar na minha parcela da minha resposta nula através do meu y0 de t, colocando essa notação? Sim, a gente consegue sair disso daqui e falar que é essa a resposta do meu sinal. Mas eu apresentei no início da equação
duas condições, né? y0 para o meu tempo 0 igual a 0 e a minha derivada de y0 de 0 igual a 5. E a gente precisa calcular isso daqui. Então, para o meu y0 de 0 igual a 0, eu vou ter o quê? Vou ter o meu y de 0 de t, que é igual a c' exponencial de menos t, mais c2' exponencial de menos t. Agora eu vou substituir o meu y0 no meu tempo 0, que é o nosso primeiro valor que a gente tem. Meu y0 no tempo 0 é igual a 0, então eu vou substituir. y0 no meu tempo 0 equivale a 0, então o meu tempo é 0 para o meu t. Então, vou ter c' exponencial de menos 0, mais c' exponencial de menos 2, que multiplica a 0. E vou ter a minha resposta, então, que vai ser 0 igual a c' mais c2'. Eu vou, depois, né, fazer um sisteminha para a gente resolver isso daqui. E vou aplicar a derivada na minha equação desse meu valor. Então, vou pegar a minha primeira equaçãozinha, que a gente tem 2,22, e vou derivar ela. Então, derivando, né, para poder encontrar a derivada de y0 de t, eu vou ter o quê? Menos c' da exponencial de menos t, menos 2, c2' exponencial de menos 2t, porque quando eu derivei, né, o 2 desceu aqui. Portanto, né, eu tenho para todo o meu tempo igual a 0 agora. E agora, para y, né, 0 da minha derivada, no meu tempo 0, vai me dar um valor igual a 5. Então, vou substituir a minha equação 2,25 que a gente acabou de calcular e vou encontrar o meu valor de 5 é igual a menos c', menos 2 de c2'. Substituindo isso daqui, né? Porque eu substituí o meu t aqui, ó, porque o meu tempo é 0, mas o meu valor da minha derivada de y0 de t é igual a 5, tá bom? O meu 5 vem para cá e o meu tempo 0 eu continuo substituindo aqui no meu t, ó. Então, substituir. Então, eu vou chegar no meu valor da minha equação 2,27, que é 5 igual a menos c', menos 2 c2'. Então, eu consigo montar um sistema de equações, que é a equação 2,24 e a equação 2,27, e resolvendo por substituição. Então, vou ter que 0 é igual a c' mais c2', e sei que 5 é igual a menos c' menos 2 c2'. Então, vamos resolver, né, por substituição, a minha primeira funçãozinha aqui, equação da função do meu sisteminha. Então, é possível reescrever a equação 2,24 assim. Eu tenho 0 igual a c' mais c2'. O que eu vou fazer? Só vou passar o meu c' para o outro lado da igualdade. Como ele está positivo, quando eu passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos c' é igual a c2'. E agora eu vou fazer o mesmo, né, para a outra equação, para a equação 2,28. E vou substituir, para a equação 2,27, só que agora eu vou substituir a equação 2,28 dentro da minha equação 2,27. Por quê? Eu tenho duas incógnitas, mas agora eu sei quanto vale c'. C', né, menos c' equivale a c2'. Ou eu posso só substituir o c2', né, aqui dentro, porque c2' equivale a menos c'. Então, eu vou pegar e vou substituir. Eu sei que 5 é igual a menos c', menos 2, que multiplica c2'. Então, vou pegar 5, vai ficar igual menos c' é igual a c2'. Então, eu sei que menos c' equivale a c2'. Vou só substituir esse valor aqui dentro. Menos c' equivale a c2', ó. Menos 2, que multiplica c'. Então, eu tenho c2' menos 2 c2'. Então, eu tenho um valor menor. Então, vai ficar como? Menos c' aqui, né? Porque eu tenho menos 2 c' que eu estou tirando de um c' positivo. Então, vou retirar. Mas eu quero deixar o meu c' positivo. Então, eu só vou passar o lado para o outro lado da igualdade, o meu valor negativo. Então, vai ficar aqui c2' é igual a menos 5. E daí, agora eu sei o meu valor de c2' e sei o meu valor de c'. Então, aplicando a equação 2,30 na equação 2,28, se eu sei que c2', ó, equivale
a menos 5, então eu tenho menos 5, né, de um lado da equação e menos c' do outro lado. Então, eu vou poder cortar, né, dos dois lados da equação e vai ficar c' equivale a 5. Com isso, eu consigo montar a minha resposta do meu sinal. A minha resposta, né, da minha invariância dos meus termos iniciais da minha equação 2.21, que nós tínhamos era qual? y0 de t é igual a c' da exponencial de lambda de t, mais c duas linhas exponencial de lambda duas linhas de t. Agora eu sei quanto equivale, né, o meu c', sei quanto equivale o meu lambda', sei quanto equivale c duas linhas e sei quanto vale o meu lambda duas linhas. E agora eu só vou substituir. Então, a minha condição y0 de t, né, da minha saída, vai ser c' equivale a 5, exponencial de menos lambda, né, que lambda equivale a menos, lambda' equivale a menos 1, que vai ficar 5 exponencial de menos t. Aqui era mais, só que como c duas linhas equivale a menos 5, vai ficar menos 5 exponencial, lambda duas linhas vale menos 2, menos 2 de t. Então, a minha resposta da minha saída y0 de t para a minha condição, né, invariante no meu tempo iniciais que foram dados é igual a 5 exponencial de menos t, menos 5 exponencial de menos 2t. E nisso, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula da nossa disciplina de sinais e sistemas lineares. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos e nos encontramos na nossa próxima aula. Grande abraço e tchau, tchau.